Obediência, parte 1. Obediência, ela é um dom. Algumas pessoas acham que tem que obedecer, você tem que ser obediente. Mas a gente vai ver aqui os detalhes de que se você quer obedecer, você tem que entender que a obediência, ela é um dom de Deus, ela vem de Deus. E a gente vai entender a respeito disso através desses 5 pontos, né, que nós vamos falar a respeito de obediência, né, esses 5 vídeos. Então a gente vai ver que a obediência a Deus, ele é um dom. Então você tem que entender que dom não é algo que você tem, é algo que você tem que adquirir de fora, né, que vem de cima, podemos dizer assim, que é de Deus, e de fora de você, não é algo que pertence a você, porque nós não queremos ser obedientes. Nós, na verdade, somos pessoas inclinadas à desobediência, a fazer aquilo que é errado. Nossa natureza é assim. Então, obediência é um dom mesmo. Você vai entender isso. Porque a fé, ela é um dom, né? Está lá em Colossenses 2,6 diz, né, que devemos andar nele. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. Né? Então, existe um pensamento seguinte, que o justo viverá pela fé. Patriarcas e Profetas, na página 657, declara: todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Então, fé, né, porque é um dom, a obediência, porque a obediência ela provém da fé que você tem em Deus. Então, se acaso você quer obedecer, você tem que ter, no caso, quer ser obediente, você tem que entender que isto é um dom, pertence a Deus. Então, Senhor, me ajude a obedecer. É assim que você tem que fazer com Deus. Pedir para que você possa ser forte o suficiente para obedecer. E Ele vai te dar esse poder para você obedecer. Ninguém obedece porque quer, porque você gosta. Talvez queremos ter padrões de vida, né? Ser bem visto pelas pessoas, mas a obediência que vem do interior de Deus, né? que é colocada em nossos corações, então essa fé, essa obediência, ela provém da fé que nós temos em Deus. Se todas as nossas falhas devem por falta de fé, se temos que viver pela fé, a fé sendo a base então da obediência. Então a obediência, ela na verdade é um dom. Nossa natureza, ela é má, como nós já falamos. Não há um justo, diz a Escritura, nenhum sequer. Romanos 5,12 diz que todos pecaram. Então, se todos pecaram, é porque não existe nada de bom que realmente possamos dar a Deus. Ao contrário, a única coisa que podemos dar a Ele é o nosso coração. Por isso que Ele pede: filho meu, dá-me o teu coração, para que Ele possa fazer em você aquilo que é necessário para que você possa ser um verdadeiro obediente a Deus. Então diz assim ainda, num parágrafozinho aqui, que diz assim, que está lá em Caminho a Cristo, página 18, nosso coração é ímpio e não podemos transformar. Nós já falamos a respeito desse assunto, né? Que pode o etíope mudar a sua cor e o leopardo as suas manchas? De forma nenhuma, né? Então nós sabemos que unicamente Deus é que pode fazer essa transformação. Então só por Cristo é que você pode ser obediente. Qualquer justiça deve vir de fora de nós. O Senhor é a nossa justiça, diz lá em Jeremias 23:6. Então, se Ele é a nossa justiça, nós temos que buscar dele. Obediência é um dom, por quê? Diz assim, porque submissão, né, que nós devemos ter, é aquilo que nós já falamos a respeito, né, nesses pontos, é um dom também. Então, se submissão é um dom, né, como diz lá em Romanos 10:3, diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
Então veja só que interessante, se você deseja a sua própria justiça, que é descrita como trapo de imundícia, ou se você deseja a justiça que provém de Deus. Isso é uma escolha que você tem que fazer. E para obter então a justiça de Deus, você precisa que submeter-se ou entregar-se a Ele. E se a submissão é um dom, então a obediência que procede em resultado dessa submissão teria também de ser o quê? Um dom, né? Não é tão fácil, não é tão simples assim de entendermos. Então o que eu preciso é entender essas partes daquilo que pertence a mim e aquilo que não pertence a mim. E nós já falamos aqui que o que pertence a mim é buscar a Cristo, para que eu possa ser obediente, para que eu possa ser submisso, para que eu possa ter fé, porque fé é um dom também. Tá? Então qualquer justiça deve vir de fora de nós. O Senhor é nossa justiça. Obediência é um dom e vai por aí fora. Nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós já falamos a respeito. E se escolhemos fazer a vontade de Deus, escolhemos aceitar o seu controle e não do diabo. Então eu escolho ser obediente a Deus, para que eu não seja obediente ao diabo, né? Pelas sugestões que ele dá. Então, ele é um dom que opera em nós, tanto querer, né? Esse dom que opera em nós é o dom da obediência, eu querer e eu efetuar segundo a sua boa vontade. Veja que coisa interessante, quando você se entrega a Deus, a obediência a Deus, automaticamente a sua obediência ela é formada pelaquilo que é descrito em Filipenses 2,13. É Ele que opera vai operar em você, tanto querer como realizar, segundo a boa vontade de Cristo, não a sua. Veja só que interessante, porque a nossa vontade não é obedecer, tá? Então diz assim ainda, um outro ponto. Toda alma recusa entregar-se a Deus e está sob o controle de outro poder. Então está lá em Desejar as Nações, página 466. Tá? Obediência, ela é um dom por causa do descanso que nós queremos. Então ninguém descansa em Cristo se acaso não entrega o coração a Ele para a obediência, né? E obediência é um dom porque o arrependimento também é um dom. Reveja então os nossos pensamentos, aquilo que temos falado a respeito disso, né? O arrependimento inclui tristeza pelo pecado e dele desviar-se. Se arrependimento é um dom, então a tristeza pelo pecado é um dom. E o afastar-se do pecado também é um dom, né? Obediência é um dom por causa do fruto do Espírito. Né? Qual o fruto do Espírito? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, etc. Né? Então, como é que qual é o detalhe aqui? O detalhe é que Cristo fala, permanecei em mim. Quando você permanece nele, o fruto automaticamente sai. Então, você é um ramo que está enxertado na videira. Então, você vai dar o fruto porque você está enxertado em Cristo. Então você tem fruto natural? Não. Ele vem porque você está enxertado. Se você não for enxertado, você não dá o fruto do Espírito. Então por isso é um dom. Quando você é enxertado, isso é um dom, né? Você se aplica, você se entrega a Cristo. Então ele passa a fluir através de você esses dons maravilhosos que existem na Escritura Sagrada e que é para o bem de toda a raça humana, né? Inclusive para o seu vizinho, para o seu parente, amigo, né? Para os seus pais, seus filhos, né? Sua esposa, etc. Né? Então diz assim ainda um pensamento, tá? Lá em Parábola de Jesus, que o trabalho a executar é permanecer em Cristo, ou permanecer nele, e não tentar produzir frutos. Então a obediência é um fruto da fé. Podemos dizer assim novamente. É um fruto da fé. Então a obediência é um dom por causa dos exemplos que Jesus deu. Né? Diz lá em Desejar as Nações, diz o seguinte, como filho do homem, ele nos deu um exemplo de obediência. E como filho de Deus, ele nos dá poder para obedecer. Olha que coisa bacana. Então ele não só chama você para servi-lo,
para se entregar a Ele, mas Ele te dá o poder, né? Como nós já falamos, nós somos a extensão de Deus. No entanto, nossa natureza foi desviada. Você não é culpado disso. Adão e Eva, por causa do pecado, desviou essa nossa natureza para a desobediência. Então, para voltar a ser obedientes, nós temos que adquirir esse poder que vem de Deus, como nós estamos falando aqui. E Cristo mesmo, ele foi o exemplo. Ele disse o seguinte: de mim mesmo nada posso fazer. Olha que bacana, né? Ele disse também: sem mim nada podeis fazer. Então veja que coisa interessante. Se dele mesmo não podia fazer nada, ele estava dando o exemplo de que sem mim ou sem ele, nós não poderíamos fazer também nada. Não poderíamos ser obedientes. Então que gostoso que Cristo ele deu esse exemplo e também nos dá esse poder para vivermos em obediência. Se essa obediência vinha como um dom do seu Pai, então nossa obediência deve vir como um dom dele. São boas novas que Cristo trouxe para você e para mim. São boas novas que Deus está lhe dando neste dia. Que Deus possa te abençoar grandemente e que o dom da obediência você possa entender que não provém de nós. Obedecer pertence a Cristo. Então vá a Ele, permaneça nele e Ele te dará condições de ser obediente em todos os aspectos. Seja lá quem você for, seja lá o que você use, seja lá o que você faça. Coloque-se nas mãos de Deus e Ele te dará poder para ser obediente.